A manhã estava ensolarada e o céu limpo parecia prometer um dia perfeito. No pequeno apartamento, uma mãe ajeitava com cuidado uma toalha colorida dentro de uma cesta improvisada. Era um dia especial, o aniversário de 9 anos de seu filho. Ela não tinha muitos recursos, mas tinha o coração cheio de esperança de que seria uma tarde alegre. Preparou sanduíches simples, cortou frutas em pedaços pequenos e encheu pequenos copos descartáveis com suco. O plano era fazer um piquenique no pátio do condomínio, um espaço gramado, com árvores que faziam sombra e onde as crianças da vizinhança costumavam brincar. Enquanto ela arrumava tudo, o menino observava curioso, com um sorriso tímido que revelava a ansiedade. Ele usava um pequeno aparelho auditivo, discreto, mas ainda assim o bastante para que muitas vezes chamasse a atenção de colegas da escola. Aquilo o deixava inseguro, embora sua mãe sempre reforçasse: "Meu filho, isso é só uma ajudinha para você ouvir melhor, nada mais. Você é um menino incrível." Ele acreditava nela, mas ainda doía lembrar das vezes em que outros riam dele durante a aula. O piquenique era a tentativa da mãe de mostrar que não importava o que acontecesse lá fora. Dentro do coração daquela família, ele nunca estaria sozinho. Ela havia convidado alguns colegas da escola, enviou mensagens no grupo de pais, mas poucos deram resposta. Alguns deixaram no ar, outros apenas visualizaram. Ainda assim, ela manteve viva a esperança de que talvez, na última hora, alguém aparecesse. Afinal, era aniversário dele, e toda criança merece amigos ao lado em um dia tão especial. No horário combinado, eles desceram. O pátio estava calmo, iluminado por uma luz suave da tarde que entrava pelas telas de apartamentos. A mãe estendeu a toalha sobre a grama, arrumou os lanches com carinho e com um sorriso disse: "Pronto, filho, agora é só esperar seus amigos." O menino sentou-se ao lado, ajeitando o aparelho auditivo discretamente, como se quisesse que ninguém notasse. Ele olhava para o portão do condomínio a cada minuto, esperando ver alguém se aproximar com presentes, balões ou simplesmente disposto a brincar. O tempo passou devagar. 10 minutos viraram 20, depois 30. O sorriso dele foi diminuindo, substituído pela inquietação e pelo silêncio. A mãe tentava disfarçar a própria frustração, puxando conversa. "Olha, eu fiz seu suco favorito e trouxe também seus biscoitos preferidos." O menino assentiu, agradecido, mas era nítido o vazio ao redor. Nenhuma risada infantil ecoava pelo pátio. Nenhum amigo apareceu correndo para abraçá-lo. A cada olhar da criança para o portão, o silêncio se tornava mais pesado. A mãe respirava fundo e dizia baixinho, quase para si mesma: "Talvez estejam atrasados. Vamos esperar mais um pouco." Mas por dentro ela já sabia. Não viriam. Os outros pais, por nunca confirmarem presença, acabaram repetindo o que tantas vezes já deixaram transparecer. Evitavam a aproximação por causa da diferença do menino. Era cruel, mas real. Do alto da sacada do bloco ao lado, um adolescente encostado na grade observava a cena. Ele era entregador de aplicativo, trabalhava longas horas levando refeições pela cidade. Naquele dia, estava de folga, descansando depois de uma semana puxada. Enquanto mordia um pedaço de pão, seus olhos pararam no garoto sentado sozinho ao lado da mãe. A cena bateu forte em seu coração. Reconheceu aquela expressão de espera frustrada, porque ele mesmo já tinha sentido exclusão em muitos momentos da vida. O adolescente se lembrava do tempo em que ele também era o único que não recebia convite para festas, porque sua família não tinha dinheiro para acompanhar certas aparências. Aquilo despertou uma revolta silenciosa dentro dele. Olhou para dentro de casa e viu, sobre a mesa, uma caixinha de brigadeiros que havia ganhado de brinde na última entrega. Tinha guardado para comer devagar durante a semana, mas naquele instante, um impulso falou mais alto em seu coração. Ele sabia que aqueles doces teriam mais sentido se estivessem nas mãos daquela criança. Sem pensar muito, desceu as escadas levando a caixinha. O coração batia rápido, não por vergonha, mas pela vontade de mudar o rumo de um dia que parecia perdido. Quando chegou perto da toalha estendida no chão, a mãe olhou surpresa. Ele sorriu sem jeito e disse:
Oi, eu vi vocês daqui de cima. Trouxe brigadeiros. Será que posso comemorar com vocês também? O menino levantou os olhos, surpreso, e respondeu baixinho: Pode sim. A mãe, emocionada, agradeceu. Que gentileza a sua. Ele estava tão feliz esperando os amigos, e você nem imagina o quanto sua presença significa agora. O adolescente abriu a caixinha, revelando os brigadeiros cobertos de granulado que brilhavam ao sol. Colocou-os no centro da toalha, transformando o improviso em algo que já carregava mais calor e sentido. Para quebrar o clima pesado, ele se sentou e falou animado: Sabe o que vamos fazer? Uma gincana. A gente pode inventar umas provas malucas aqui mesmo, sem precisar de nada especial. O importante é se divertir. O menino ergueu os olhos pela primeira vez naquele dia com brilho verdadeiro, aplaudindo a ideia. Sério? A gente pode fazer isso aqui? O adolescente confirmou com energia. Claro, esse pátio inteiro pode virar nosso campo de provas. Ele começou sugerindo pequenas brincadeiras. Corrida até a árvore mais próxima. Quem pegava primeiro um objeto escondido na grama, ou até mesmo um desafio de adivinhar sabores dos sucos com os olhos fechados. O menino ria entre uma rodada e outra, esquecendo por alguns instantes do vazio de antes. Sua mãe, sentada ali, tinha lágrimas contidas nos olhos, misturando emoção e gratidão. Já não se tratava apenas de comemorar um aniversário, mas de resgatar a autoestima do filho. Enquanto brincavam, vizinhos começaram a observar da janela o movimento inesperado no pátio. Crianças curiosas apontavam, perguntando aos pais se podiam descer. Uma a uma, algumas famílias foram se aproximando, tímidas no início, depois mais animadas ao perceberem a alegria do garoto. O ambiente antes silencioso foi se preenchendo de passos, vozes e risadas. Sem perceber, aquele piquenique que começou vazio estava se transformando em algo muito maior. Um dos moradores levou bola, outro trouxe corda de pular. Uma senhora do bloco vizinho apareceu com garrafinhas de refrigerante, dizendo: Vi que estão brincando, achei que podia ajudar. O cenário foi se transformando diante da mãe, que mal conseguia acreditar. Do nada, parecia que todos queriam participar. Seu filho, que até minutos atrás escondia a tristeza, agora corria com outras crianças, rindo livre. A um canto, enquanto assistia, a mãe deixou escapar um sussurro. Obrigada, Deus, por não me deixar sozinha. O adolescente percebeu o olhar dela e sorriu, dizendo: Às vezes não precisa de muito para mudar o dia de alguém. Só um pouquinho de coragem para começar. O aniversário que prometia ser um dos mais tristes, agora tomava forma de algo memorável. O menino soprava a vela improvisada sobre um brigadeiro, cercado de aplausos e palmas. O que começou como um gesto simples se tornou um encontro espontâneo de solidariedade. E naquele instante, todos os olhares estavam voltados para ele não por sua diferença, mas por sua alegria. Essa história já está tocando seu coração? Se sim, aproveita para curtir este vídeo e se inscrever no canal. Aqui nós contamos histórias reais e emocionantes que fazem a gente pensar no valor de cada gesto. Me conta nos comentários. De onde você assiste? O que você faria se fosse essa mãe ou esse menino? Sua participação é muito importante porque ajuda a manter viva essa comunidade. Enquanto a festa improvisada seguia, a mãe se lembrava da cena inicial e mal acreditava na transformação. Era como se a vida tivesse lhe dado um recado silencioso. Nem sempre as pessoas que esperamos vão aparecer. Mas, quando abrimos espaço para o inesperado, podem surgir anjos escondidos em vizinhos, em gestos simples, em corações dispostos a compartilhar. O adolescente se tornou o herói invisível daquela tarde. Ele não planejou nada, apenas deixou o coração falar. Não trouxe presentes caros, mas trouxe presença. E a presença, naquele momento, valia mais do que qualquer embrulho colorido. Ao ver o filho correndo, sorrindo, interagindo sem se preocupar com o aparelho auditivo, a mãe sentiu um alívio profundo. Percebeu que a felicidade dele não precisava estar condicionada à aceitação de todos, mas ao amor verdadeiro das pequenas conexões que a vida oferece. Aquele dia nunca sairia da memória.
e ela sabia disso. O sol começava a se inclinar, derramando uma luz dourada sobre o pátio. As árvores projetavam sombras alongadas, e os risos continuavam se espalhando pelo ar. O menino, já suado de tanto correr e brincar, parou por um instante para beber um gole de suco. Sua mãe o observava com ternura, como se guardasse aquele momento numa caixinha invisível, sabendo que seria um dos dias que jamais esqueceria. O adolescente, ainda sentado na toalha, parecia observar tudo com uma satisfação discreta. Uma senhora que morava no mesmo bloco se aproximou dele e comentou: "Você fez uma coisa linda hoje. Esse menino precisava disso, e a mãe dele também." Ele sorriu sem querer se vangloriar, apenas murmurou: "Não fiz nada demais, só não podia deixar ele ficar sozinho no aniversário." Mas por dentro, sabia que aquele gesto tinha mais peso do que ele conseguia assumir. Com mais crianças já no gramado, a gincana ganhou força. O menino, agora cercado por colegas que antes nem o olhavam direito na escola, se entregava às brincadeiras sem mostrar insegurança. O aparelho auditivo já não parecia importar. Ele ria, gritava, corria como qualquer outra criança. Sua mãe segurava o peito com uma mão, tentando conter a emoção que pulsava. Era como se, finalmente, o filho fosse visto além da diferença. Uma vizinha trouxe um violão e começou a tocar algumas músicas infantis. As crianças cantavam juntas, batendo palmas no ritmo. A cena era simples, mas carregava uma magia especial. A mãe se aproximou do adolescente e, com voz embargada, disse: "Você não imagina o tamanho do presente que deu ao meu filho. Eu passei a semana inteira achando que seria só nós dois. Agora olha isso." Ele nunca vai esquecer. O rapaz desviou os olhos, meio sem jeito, coçando a nuca, e respondeu: "Eu sei o que é esperar alguém que nunca vem. Sei como dói. Não queria que ele passasse por isso também." A mãe baixou a cabeça, entendendo que por trás daquele gesto havia uma história marcada por experiências parecidas. Percebeu que não era apenas um adolescente qualquer. Ele carregava em si cicatrizes invisíveis que o faziam compreender a dor do menino de maneira profunda. Pouco tempo depois, uma cena chamou a atenção. Uma das mães que havia visualizado o convite no grupo, mas nunca confirmou, apareceu no portão com sua filha. Ela parecia um pouco desconcertada ao ver a festa já animada. Caminhou até a mãe do aniversariante e tentou se justificar. "Sabe como é? A correria do dia. A gente esquece de avisar." A mãe apenas sorriu educadamente, como quem não queria estragar o momento. Mas por dentro, sentiu uma pontada de amargura. A filha dessa mãe correu para brincar junto com as outras crianças, sem qualquer receio ou preconceito. Isso reforçou ainda mais uma lição que ela já vinha percebendo. As crianças não nascem rejeitando diferenças. Elas aprendem isso com os adultos. E talvez, naquela tarde, os próprios pais pudessem ver que o verdadeiro incômodo nunca esteve nas crianças, mas no olhar indiferente dos mais velhos. Em dado momento, o menino foi ao encontro da mãe e disse sorrindo: "Mãe, eu acho que esse é o melhor aniversário de todos." Ela riu e o abraçou com força. Respondeu: "E vai ser sempre assim, porque o que importa não é quem não veio, mas quem ficou ao seu lado." Ele concordou e correu de volta, ajustando o aparelho auditivo que não o impedia mais de se sentir livre. O adolescente observava e pensava no quanto aquele gesto tinha mudado, não só o dia daquela família, mas também algo dentro dele. Pela primeira vez em muito tempo, sentia que era capaz de causar impacto na vida de alguém de forma positiva. Tudo isso sem dinheiro, sem presentes caros, apenas com um pacote de brigadeiros e a vontade sincera de não deixar uma criança sofrer. A cada risada, a mãe se convencia de que estava aprendendo algo valioso. Talvez a vida estivesse dizendo que, quando uns viram as costas, outros aparecem sem que a gente espere. E às vezes, esses outros têm muito mais valor do que os que nunca chegaram. Era a forma dela entender que não precisava implorar pela aceitação de ninguém, muito menos para o filho. A luz do entardecer deixava o pátio quase dourado, e todos aproveitavam para se reunir em roda. O adolescente sugeriu que cada um dissesse algo positivo sobre o aniversariante. As crianças começaram a falar palavras simples como:
Ele brinca bem de pega-pega, ele é rápido correndo, ele é engraçado. O menino ouvia atentamente, e seu coração parecia se encher de orgulho. Quando chegou a vez do adolescente, ele disse com firmeza: ele é alguém que vai longe, porque sabe ser forte até nos dias em que o mundo vira as costas. O menino sorriu com os olhos brilhando, e a mãe não segurou as lágrimas. Aquilo era mais do que um elogio, era um recado de vida. E no fundo, ela sabia que estava diante de um momento que moldaria para sempre a forma como o filho se veria. Alguns adultos que assistiam ficaram constrangidos, como se percebessem que talvez tivessem perdido tempo demais ignorando aquela família. Outros se sentiam tocados de verdade. O clima no pátio deixou de ser apenas uma reunião improvisada e virou um espaço de reflexão silenciosa. O adolescente, mesmo sem querer, havia despertado algo em todo o condomínio. Mostrou com sua simplicidade que a diferença não precisava ser um muro, mas sim uma ponte. E tudo isso começou porque ele decidiu descer com uma caixinha de brigadeiros. Enquanto a noite começava a cair, algumas luzes se acendiam pelos prédios. O piquenique seguia em clima de união. Alguns pais pediram desculpas por não terem confirmado antes e ofereceram ajuda para limpar ao fim. A mãe aceitou, não por necessidade, mas para mostrar que não guardava rancor. Dentro dela, sabia que aquele gesto de união, mesmo tardio, também valia a pena. O menino, cansado, mas radiante, deitou por um instante sobre a toalha. Olhou para o céu já escurecendo e comentou com a mãe: "Mãe, eu não quero que esse dia acabe." Ela acariciou seus cabelos e respondeu: "Enquanto você lembrar, ele nunca vai acabar, porque dias assim ficam guardados para sempre dentro da gente." Enquanto guardavam as coisas, a mãe se aproximou novamente do adolescente e disse: "Eu não sei como vou agradecer. Você mudou tudo hoje. Não só para ele, mas para mim também." Ele sorriu, simples, e respondeu: "Não precisa agradecer. Eu ganhei mais do que dei. Pode ter certeza." No fundo, a mãe sabia que aquela tarde não tinha sido apenas sobre um aniversário, mas sobre o despertar de uma comunidade inteira. Havia saído dali com a certeza de que, mesmo em situações de rejeição, sempre existirá alguém disposto a estender a mão. E é isso que faz essa história tão especial. Ela nos lembra que gestos simples têm poder de transformar realidades. E você que está assistindo agora, o que faria numa situação assim? Deixe aqui nos comentários sua opinião, porque cada resposta pode inspirar mais pessoas a se tornarem esse vizinho, esse amigo improvável que muda o dia de alguém. Quando já era noite, as últimas crianças se despediram, levando no rosto os sorrisos de quem viveu algo especial. A mãe, ao lado do filho, recolhia os copos e guardava os restos do piquenique. O adolescente ainda estava lá, ajudando, como se quisesse prolongar aquele instante simples que havia se tornado tão importante. O silêncio retornou ao pátio, mas já não era um silêncio pesado, e sim tranquilo, cheio de significado. O menino pegou a mão da mãe e disse baixinho: "Mãe, eu achei que ninguém gostava de mim, mas hoje eu vi que tem gente boa de verdade." Ela se abaixou, abraçou o filho forte e respondeu: "Meu amor, nunca deixe a indiferença dos outros fazer você acreditar que não merece o melhor. Você merece sim, e o que aconteceu hoje prova isso." Nos olhos dela havia lágrimas, mas dessa vez eram de alegria. O adolescente ficou de pé e ajeitou a mochila nas costas, pronto para voltar ao seu apartamento. Antes de ir, o garoto correu em sua direção e, sem pensar duas vezes, deu-lhe um abraço. Foi rápido, mas verdadeiro. "Obrigado por ser meu amigo hoje", disse. O rapaz, surpreso, sorriu emocionado e respondeu: "Hoje e sempre que você precisar." Partiu devagar, com o coração leve, sentindo que havia encontrado mais do que novos vizinhos. Havia encontrado um propósito. Naquela noite, a mãe deitou ao lado do filho e ficou em silêncio por alguns instantes, observando-o adormecer com um sorriso no rosto. Ela se deu conta de algo profundo.
Não precisamos de multidões para celebrar a vida, e sim de pessoas que realmente escolhem estar conosco. O amor não se mede pela quantidade de presentes, mas pela qualidade das presenças. E naquele dia, seu filho tinha recebido o presente mais bonito: ser visto, ser acolhido e, acima de tudo, ser amado exatamente como é. E talvez seja essa a verdadeira lição que fica desta história. Quando um coração decide agir com bondade, não importa quem faltou, mas sim quem ficou. Porque às vezes, um simples brigadeiro e uma gincana improvisada são capazes de mudar não apenas o aniversário de uma criança, mas a maneira de uma comunidade inteira enxergar a vida.